Olá pessoal, sou o professor Silvio Freitas e hoje nós vamos falar sobre círculo trigonométrico. A partir de agora, você vai começar a entender melhor o que é o seno de um determinado ângulo, o que é o cosseno de um ângulo, ou até mesmo o seno e o cosseno de um número real, por que não? Você aprendeu, nos módulos anteriores, o que é o seno, o cosseno e até a tangente de um ângulo no triângulo retângulo. Vamos transportar esse conhecimento, vamos construir um novo conhecimento nessa figura aqui, que é o círculo trigonométrico. Acompanha comigo. Vamos recordar que o círculo trigonométrico ele tem raio unitário. Isso quer dizer que da origem a qualquer ponto pertencente a esse círculo, o raio tem medida 1. Então vamos traçar um raio aqui, por exemplo, este. Partindo da nossa origem, o sistema cartesiano, x, y, até um ponto P. Então significa que P é dado por coordenadas x de P, y de P. Tranquilo até aí, não é mesmo? Agora, vamos olhar com bastante carinho para o círculo. Tomando o ponto A como a origem do nosso círculo, o 0 grau, a medida 0, para eu chegar até P, eu me desloco uma determinada medida. E a gente já sabe, nós já comentamos sobre isso, que essa medida do arco é sempre igual à medida do ângulo central formado por esse deslocamento, ou seja, o ângulo formado entre o eixo x e esse raio que nós traçamos. Então vamos chamar essa medida, por exemplo, de alfa. Olhando para o ponto P, vamos traçar uma reta perpendicular ao eixo x. Ou seja, se ela é perpendicular, ela forma um ângulo de 90 graus, forma um ângulo reto. E por que você está fazendo isso, Silvio? Bom, a gente conhece seno e cosseno, por enquanto, em um triângulo retângulo. Então, o que nós fizemos foi construir um triângulo retângulo, para a gente usar o que a gente já conhece. Se nós olharmos para o triângulo construído, vértices em O, em P, vamos chamar esse vértice aqui, por exemplo, de H. OP é o raio da sua circunferência, nesse caso, o raio do nosso círculo trigonométrico, que tem medida 1. O segmento OH, um dos catetos do triângulo retângulo, para ser mais específico, em relação ao ângulo dado, ao ângulo alfa, esse cateto é o cateto adjacente. E o outro cateto, de P até H, em relação ao ângulo alfa, ele é o nosso cateto oposto. É claro que eu já estou separando desta forma, em relação ao ângulo alfa, quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente, para a gente traçar aqui quem é o seno e o cosseno desse ângulo. Então vamos recordar o que nós falamos em aulas passadas, que, por definição, o seno de um ângulo é a razão entre o seu cateto oposto e a sua hipotenusa. E quem é o cateto oposto? Bom, o cateto oposto a alfa, a gente acabou de escrever, é PH. E quem é a hipotenusa? Bom, a hipotenusa é o raio do círculo, que tem medida 1. Então, isso quer dizer que o seno de alfa é a medida do segmento PH.
de modo análogo ao feito para o cosseno, para o seno, vamos falar do que é o cosseno do ângulo. O cosseno é a razão do seu cateto adjacente pela hipotenusa, ou seja, cateto adjacente OH pela hipotenusa 1, em que isso dá a medida do segmento OH. E aqui surge uma coisa bem interessante. Por quê? Silvio, pH, o comprimento do tamanho pH, é exatamente a ordenada do ponto P. Isso quer dizer, pH é igual a Y de P. E o que vai ser, então, Silvio, OH? Bom, de forma análoga ao que a gente falou para o seno, vamos olhar para o nosso triângulo e ver o que é OH. OH é o quanto o ponto P está distante na horizontal em relação à origem. Isso é a abscissa do ponto P, ou seja, OH é igual a x de P. E aqui é que vem a coisa bem interessante, porque você consegue enxergar que o seno de um ângulo e o cosseno desse mesmo ângulo, ele é dado pelas ordenada e abscissa, respectivamente, tá? Deste ponto, quando marcado, quando localizado, tá? No nosso círculo trigonométrico. Qualquer que seja o ponto que você localize no círculo trigonométrico, ele tem uma abscissa e tem uma ordenada. Ele tem um valor para x e um valor para y. E o que vai ser o seno e o cosseno dele? Como a gente está vendo aqui, nós estamos inicialmente falando para ângulos, né, no primeiro quadrante, para arcos no primeiro quadrante, ou seja, para ângulos entre 0 e 90. Mas eu já estou generalizando para vocês que para qualquer que seja o ponto sobre o círculo trigonométrico, ele tem uma abscissa e uma ordenada. E que a sua abscissa vai mostrar quem é o cosseno daquele ângulo. E que a sua ordenada vai ser o seno daquele ângulo. Vamos ver como é que fica isso para ângulos que estão no segundo quadrante? Então, vamos ver o beta aqui, então, no nosso segundo quadrante. Tá? Então, o que significa beta no segundo quadrante? Significa que a partir do ponto A, a origem do nosso círculo trigonométrico, ele se deslocou sobre o círculo beta radianos, chegando até um ponto K. Esse ponto K ele tem uma abscissa e uma ordenada. Aqui eu estou representando por xk e yk. E como nós comentamos no momento anterior, o cosseno de beta é igual à abscissa daquele ponto K, é igual a xk, e o seno de beta é igual à ordenada daquele ponto. E pelo fato de beta estar no segundo quadrante, recorde-se daquelas regrinhas dos sinais do eixo x e do eixo y. Né? Eixo x, à direita positivo, à esquerda negativo. Eixo y, para cima positivo, para baixo negativo. Aqui no segundo quadrante, nós temos que o x é negativo e o y é positivo. Então, a gente conclui que o cosseno de beta vai ser um valor negativo e o seno de beta vai ser um valor positivo. O que não acontece no primeiro quadrante, porque no primeiro quadrante, tanto x quanto y são positivos. Nas próximas aulas, nós vamos comentar sobre ângulos que estão no terceiro e no quarto quadrante. Um forte abraço e até lá!